Bom, estamos começando mais um podcast do RJ. Hoje tendo a honra de receber Rodrigo Monteiro de Castro, um fera que é sócio do Monteiro de Castro Seguros Advogados. Ele foi um professor de direito comercial, é professor de direito comercial, e foi um dos idealizadores da lei, da SAF, a famosa SAF. E aí vou começar já perguntando, que danado é essa SAF aí? Conta pra gente aí, Rodrigo. Como é que surgiu essa ideia de idealizar essa lei? Eu torço para que time primeiro? Vamos entender, né? Tem algum interesse por trás aí? Como é que surgiu essa ideia de construir essa sociedade anônima de futebol, brincadeiras à parte? A lei 14.193. Então, queria primeiro agradecer, entender como é que surgiu essa ideia dessa concepção da lei e o que é essa nova lei que surge aí para salvar, talvez, os clubes de futebol. Obrigado, Rodrigo. Lucas, Rafael, um prazer enorme. Estou muito honrado de participar dessa conversa com vocês. Sobre o time, eu vou fazer o seguinte: esse aqui é um livro que eu publiquei, que comentava o início, né, dessa história toda, em relação a um projeto que começou a tramitar na Câmara dos Deputados. Então, pelas cores aqui, vermelho, branco e preto, eu sou de São Paulo. Eu achei que fosse Santa Cruz. Poderia ser. E você sabe que eu tenho muita simpatia pelo Santa Cruz, as cores e tudo mais. Aliás, tenho muita simpatia, né, pelo estado de Pernambuco. Você é de Pernambuco. O Rafael não, né, Rafael? De Alagoas. Você é de Alagoas também. Simpatia pelos dois estados. Mas eu sou São Paulino. E tudo nasceu, curiosamente, sua pergunta é muito, muito boa. Em 2014 para 2015, eu fui chamado, eu fazia parte de um grupo jovem político no São Paulo, não tinha tempo para participar, ia a uma outra reunião ao ano, mas filhos de muitos ex-presidentes, dos cardeais do São Paulo, etc., meus amigos, e um dia eles resolvem que o São Paulo precisaria passar por uma transformação, e como eu atuo em direito societário, mercado, eles concluíram que eu era a única pessoa do grupo que tinha condição de repensar alguma coisa e propor ao conselho. E foi assim, Lucas, eu estudei, a gente desenhou um estatuto que poderia ser considerado ali uma Ferrari, uma Mercedes, o que você quer que seja, e apesar disso, ele foi feito para rodar na duna, né? Então, uma Ferrari na duna não vai andar. E aí deu o clique, né? Que a gente tem um problema no Brasil, mesmo com a nova lei, ainda tem, porque essa é uma lei que está em fase de compreensão, de modelo de propriedade. Eu quero dizer o seguinte, que há 120 anos, ou 140 anos, mais ou menos, entre 20 e 140 anos, que se inicia a atividade futebolística no Brasil, ela se mantém da mesma forma. Se pensa o futebol ainda, apesar dos contratos, das relações empresariais, comerciais, patrocínios, etc., de modo amadorístico. O proprietário do futebol no Brasil é um clube, uma associação sem fins lucrativos, que nasceu antes até da Lei Áurea, né? A modelagem anterior à Lei Áurea. E uma modelagem que servia e serve ainda para que as pessoas utilizem a associação para atividades recreativas, amadoras, sociais, mas não para ser proprietária, né, essa entidade, o clube, de empresas econômicas, como o Flamengo, que fatura R$1 bilhão, como o Palmeiras, que faturou, né, e vai voltar 600 e tantos milhões de reais, e vários outros, 500, 400, 300, 100 milhões, ou mesmo 50 milhões, pouco importa. O fato é que a gente concluiu ali que havia um problema seríssimo de propriedade. E foi, então, daí, Lucas e Rafael, que eu e o Mansur, que é autor do projeto comigo, José Francisco Mansur, na época foi vice-presidente do São Paulo, a gente estudou o mundo inteiro. Sim, quando digo o mundo inteiro, mais ou menos uns 30 países, os países que têm alguma relevância no futebol, sul-americanos, latino-americanos, norte-americanos, europeus, alguns asiáticos e até africanos, ver o que se fazia por lá e o que se poderia aproveitar aqui. Estudamos o Brasil desde a Constituição, tudo que tinha sido feito, ou melhor, que nada tinha sido feito, e aí surge a ideia de propor um projeto de lei que se criava, né, que se propunha a criação da SAF. A gente propôs no livro chamado Futebol, Mercado e Estado, que foi a primeira publicação nossa,
e ao final há ali um anteprojeto. O que era e o que é a SAF, Lucas e Rafael? A SAF é um tipo de sociedade, ou, aliás, um subtipo de sociedade que tem algumas regras que são mandatórias e que não podem ser evitadas, né? Em relação à administração, em relação à transparência, em relação à publicidade e assim por diante. É um pequeno conjunto de normas que a SAF ela tem que seguir. Afora essas normas próprias, ela se sujeita à Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades Anônimas. Por isso que a gente diz que é um subtipo da 6.404. E a SAF, então, ela está no núcleo, é o núcleo, no centro de um sistema que foi concebido para que instrumentos sejam utilizados para fazer com que a SAF não seja apenas uma ideia formal. Então, a gente pensou que, como a gente falou inicialmente, tem uma governança própria, tem publicidade e divulgação, que são instrumentos necessários, obrigatórios, um regime tributário próprio, o tratamento da recuperação judicial, uma via de financiamento do futebol, que é a Debenture Fute, e também uma questão que é muito rica para mim, e foi para o Mansur, que é a questão social, de pensar como é que a Sociedade Anônima de Futebol pode contribuir com a educação e para a educação do país. Então, tem um convênio entre a SAF e escolas públicas para que alunos matriculados e com assiduidade tenham aulas extracurriculares com jogadores que estão aposentados, que é um problema social também. Com isso, a gente possa incentivar a educação pelo futebol e o futebol pela educação. Então, a SAF, a lei sobre a qual a gente vai falar hoje, a 14193, ela não cria a SAF, ela cria um microsistema que tem como propósito a criação de um ambiente, um novo mercado do futebol, e que tem no centro desse sistema a SAF, e ao redor da SAF, esses instrumentos que vão viabilizar e vão permitir o seu funcionamento, vão dar eficácia a ela e vão fazer com que ela não seja o que foi o clube empresa, concebido por Zico, na Lei Zico, depois na Lei Pelé, modificado na Lei Pelé, e que se passou a ser apenas um comando formal, vire empresa. E ninguém virou, porque não se pensou em todo este ambiente. Legal, Rodrigo. Legal pra caramba. É interessante ver quando a gente conversa assim, com alguém que participou da concepção da coisa, a história por trás da letra da lei, né? Isso nos interessa bastante e essa conversa fica muito mais legal quando você está lidando com quem pensou e quem idealizou esse negócio. Parabéns. Parabéns porque a gente vê que a legislação, assim, muitos clubes estão já estudando, já olhando, já querendo fazer algo, porque tinha uma necessidade muito grande, né? Principalmente no que diz respeito à reestruturação do passivo dos clubes. A gente hoje vê aí um Cruzeiro da vida, um Atlético Mineiro que tem um passivo gigantesco e qual é a solução que esses caras vão trazer para esse passivo gigante? Tem um Vasco da Gama também tem outro passivo gigante, e talvez isso aí venha como... Corinthians também. A situação do Corinthians e do São Paulo, as situações são periclitantes. Assim, são times que caminham em direção de Cruzeiro. E a gente observa hoje, assim, a gente assiste, na verdade, uma tentativa de ultrapassar ali o limite legal quando você vê o Figueirense, por exemplo, protocolando um pedido de recuperação judicial sobre o ordenamento anterior, né, sem a SAF, e aí vem a SAF agora para dar um fôlego e dar uma opção, na verdade duas, né, são duas as opções. Mas muito bacana, parabéns. E aí eu primeira vez que eu estou falando aqui nesse podcast hoje, vou agradecer novamente aí você ter aceito o nosso convite. A gente fica muito honrado quando pessoas do teu gabarito aceitam vir conversar com a gente, é um papo muito legal. A gente sabe que o teu tempo é curto, então muito obrigado aí por ter aceito passar esses 40 minutinhos aqui com a gente que a gente vai ter. Mas vamos lá. Entrando um pouquinho na SAF, entrando um pouquinho na lei, você falou que a lei não cria a SAF, ela cria um ecossistema dentro de uma perspectiva para que o clube que queira ou o novo clube vá lá e crie uma SAF, certo? Como é que é esse processo de constituir uma SAF? A gente sabe que na lei vieram três opções, mas vou deixar... Quatro. Vamos lá, 4. Vou deixar você explicar aí, porque a explicação é muito melhor. Explica pra gente, como é que se constitui uma SAF?
Então, vamos lá. É bom a gente tocar nesse assunto, porque a leitura, ou aparentemente, a lei oferece 3 hipóteses, mas tem uma quarta que não está listada, né? Então, é importantíssimo, Rafael, que você mencionou, os clubes têm um estoque de dívida, os principais, da ordem de 10, 11 bilhões de reais. Historicamente, o Estado sempre subsidiou e beneficiou, e todo momento de grande crise veio um parcelamento, uma renúncia, blá, 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 de modo que olha-se para trás, resolve-se para trás e não se pensa para frente. Esta lei, ela cria mecanismos para resolver o passado, mas não é para isso que ela existe. Sim. Se for só resolver para passado, daqui 4, 5 anos vamos discutir tudo de novo. A gente está olhando para frente. Tem que criar os instrumentos para que um time como o Santa Cruz, um time como o Náutico, um time como o Sport, para pegar aqui o estado do Lucas, esses times, eles deixam de ser um problema social, um problema esportivo, e passem a ser uma solução e um elemento de fomento, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. Né? Geração de riqueza, né? Gerar riqueza, né? Claro. São 140 milhões de pessoas que acompanham o futebol no Brasil e 4,5 bilhões no planeta. O Brasil representa 10% de todas as negociações envolvendo jogadores no planeta. E onde está essa riqueza? Foi embora, está indo embora. Então, vamos lá. Como é que se constitui a SAF? O artigo 2º da lei fala em 3 modalidades. E foi daí que você pensou, e de modo correto, em 3. Primeira, o clube vai se transformar em SAF. Então, todos os associados do clube hoje passam a condição de sócios ou acionistas de uma companhia que tem finalidade econômica. Né? Isso eu acho que vai acontecer raramente para clubes menores, né? Que você tem ali um núcleo de poder ou uma relação muito próxima entre os associados e que não tenham outras atividades. Por quê? A SAF é exclusiva do futebol. Então, se o clube desenvolver basquete, vôlei, handball, não vai poder se transformar. Né? Sem contar que, por exemplo, no São Paulo são 10 mil associados. Dizem que mais da metade dos associados nem torcem para o São Paulo, são moradores da região, né? E que estão lá para fazer social. Ou seja, eles não querem ser acionistas de uma companhia. Segunda possibilidade, cisão do que a lei chama de departamento do futebol, que seria, então, a hipótese que ativos relacionados ao futebol são destacados do clube, são vertidos por uma companhia, e aí o clube ele remanesce com os demais ativos e seus associados, que serão também acionistas de uma SAF, que terá recebido os ativos do futebol. Tá? Eu não acho que este modelo terá muita aderência também. Por quê? Porque os associados e porque o clube vai querer manter sob o seu controle a história e a estrutura do futebol. Na cisão, o clube perde a propriedade do futebol. São os acionistas, né, que passam a ter da SAF. Então, eu acho que é um modelo que também não deve ser muito utilizado, mas se viabiliza. Tá? O terceiro é a constituição da SAF por iniciativa de qualquer pessoa. Nós 3 aqui podemos nos organizar e, a partir de um capital que estabelecermos e que tenha, né, que seja vertido para criar uma sociedade de futebol, nós criamos a SAF. E aí o que acabou não ficando nessa lista, que estava no projeto original, que foi apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, a base é do senador Rodrigo Pacheco, que nós ajudamos a redigir com ele, era uma espécie de drop-down. Pode-se em que o clube vai pegar ativos do futebol, transferir para uma companhia embaixo, que vai ficar embaixo, e o clube, na largada, terá 100% do capital de uma SAF, que terá os ativos do futebol. Isto, Rafael, está previsto, essa modalidade está prevista no artigo 3º. O clube ou a pessoa jurídica original poderá integralizar a sua parcela ao capital social na sociedade anônima por meio da transferência de ativos. Tá? Então, optou-se por não inserir esta 4ª modalidade na lista do artigo 2º, mas a previsão aqui
ela é inequívoca. Inclusive, o DREI está para lançar uma audiência pública em que vai discutir a regulamentação da SAF e vai prever, o que tudo indica, vai prever essas 4 modalidades. Então, é assim que a SAF pode ser constituída. Pegando aqui de novo o caso do esporte, do Náutico ou do Santa Cruz, eu imagino que o melhor caminho, até porque há uma série de instrumentos aqui previstos na lei que viabilizam o pagamento dos credores anteriores por meio do quê? De fluxos que saem da SAF para o seu acionista, que é o clube. E isso só se daria com esta 4ª via, que é a via do drop-down. Portanto, Náutico, Santa ou Sport, eu acho que o caminho mais adequado deveria ser este, em que se constituiria, aí, por exemplo, o Santa Cruz S.A., a SAF, né, e que teria na largada o clube como acionista, e depois vai a mercado, vai trazer o private equity, vai emitir debenture, vai alienar sua participação, enfim, aí os caminhos são os caminhos de mercado. Muito bom, Rodrigo. Acho que mais claro é impossível essa aula aí. E aí, queria pegar o gancho, tanto que Rafael comentou agora há pouco, deu o exemplo do Figueirense, que pediu recuperação judicial, com o que você falou em algumas passagens aí, da preocupação em resolver o para frente. Teve muita anistia, muito acordo, muito arrumadinho, como a gente chama, ao longo do tempo, mas nunca se pensou para frente. Mas existe um para trás também, existe um passivo aí para trás. E imagino que a lei foi pensada também nessas alternativas aí. Aqui a gente está falando, tem um podcast, querendo ou não, né Rafa? Claro. Recuperação judicial, e que também talvez pode ser uma das soluções, mas sei que também não é a única. Mas perguntando para você de forma mais objetiva, como é que podem ser pagos os credores com relação à SAF? Então, como é que envolve o pagamento de credores e SAF? Tem uma forma só, tem 2, tem 3? O que é que está por trás da lei aí que não contaram para a gente ainda? Vamos lá. Eu acho que a gente tem dois fatores importantes aqui. O primeiro, essa lei, então, é uma lei que foi apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente do Senado. Essa lei ficou quase 2 anos parada, tramitando de modo muito lento, até que ele se tornou presidente do Senado, e ao assumir a presidência, ele disse, acho que no segundo discurso dele, o futebol é uma questão nacional, é uma questão de Estado, eu quero resolver isso, né? E aí ele nomeou o senador Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, para relatar. O senador fez um trabalho muito impressionante. Em 4 meses foram quase 3 dezenas de audiências públicas, ouviu quase 3 mil pessoas e apresentou uma série de ajustes por conta de demandas que foram feitas por agentes que participam do mercado, né? Dentro desses ajustes, a gente pode destacar a seção 5, que está no artigo 13, em que ele prevê uma hipótese que já existia no projeto original do senador, o autor é o senador Rodrigo Pacheco, que é a recuperação judicial do clube, né? E o senador incluiu um concurso de credores por meio de um regime centralizado de execuções, né? Que já há muito no ambiente de trabalho, aqueles atos trabalhistas, Sim, que se reúnem, se concentram em uma vara, as execuções, de modo a evitar que, enfim, credores que tenham advogados mais espertos, mais atentos, consigam satisfazer a sua pretensão e deixar todos para trás. Então, a gente tem 2 hipóteses, Rafael, 2 hipóteses, Lucas. Uma, concurso de credores, como eu disse, e este concurso de credores tem toda uma lógica, tem toda uma estrutura que é inovada e é prevista na Lei 1493, a lei da SAF, com um regramento próprio, que ele é indicativo, mas o presidente de cada tribunal de cada estado, ou tanto no âmbito trabalhista quanto civil, porque é importante, aqui a gente está falando de uma centralização tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Civil. Então, são 2 centralizações distintas, uma em relação para cada natureza, né? Eles vão baixar normas para tratar disso. E a segunda hipótese é a recuperação judicial.
E a lei, quando fala da recuperação judicial, Lucas, eu sei que você é um grande especialista, ela fala o quê no artigo 25? Que o clube que optar pela alternativa 2 poderá requerer a recuperação. Ou seja, se atribui a quem? Se atribui ao clube a possibilidade, mudando-se uma sistemática que não existia até o advento desta lei. Na minha opinião, a questão do Figueirense é uma aberração, né, em todos os sentidos, mas aqui não, deixa de ser, porque há uma opção legislativa. O legislador disse o seguinte: o clube pode, se quiser, reconhecendo a sua natureza econômica, se valer da lei de recuperação. E aí vai se aplicar a lei de recuperação e falências. Não tem nada tratando aqui, justamente, e a ideia há um grande debate, uma reforma com méritos e com problemas que acabou de ser feita, que não fazia sentido, então, tratar da recuperação aqui dentro. E eu acho também que inexiste obstáculo à recuperação judicial da SAF. Isso que é Portanto, o clube a SAF pode também pedir recuperação? Eu entendo que sim, mas eu acho que não vai haver razão econômica, e eu explico por quê. Você imagina, então, que o clube constitui a SAF, e a SAF, ela, aproveitando-se da tese ou da teoria que se criou em função da interpretação do 971 do Código Civil, ela diz, olha, eu sou SAF, eu existo há um mês, mas a minha atividade já, ela, de modo de fácil demonstração, ela é exercida há 100 anos. Então, eu quero me aproveitar desta teoria e pedir a recuperação da SAF, mesmo que ela tenha sido constituída há um mês. Tá? Eu acho que é uma teoria válida e eu acho que ela faz sentido. Mas qual é o problema, Lucas? A Lei 14.193 diz o seguinte, que a SAF ela não vai ser sucessora e ela não vai receber as obrigações do clube. Né? O clube ele é responsável e ele se mantém responsável por satisfazer, por dar uma satisfação e honrar as obrigações com os credores. Mas acho que não há impeditivo. Você pode, dentro de um projeto de drop-down, jogar patrimônio, elementos ativos e passivos. Mas, em princípio, o clube fica com as obrigações. Se o clube fica com as obrigações, a SAF não vai ter motivo ou não vai ter justificativa para pedir recuperação, porque ela vai receber ativos relacionados ao futebol e as obrigações futuras, não as passadas que já se materializaram. Então, eu acho que, do ponto de vista prático... Você diz hoje, né? Assim, desculpa te interromper, Rodrigo, mas daqui a 5, 6, 10 anos, talvez isso aí seja talvez incompetência de alguns gestores, faça mais sentido pedir recuperação judicial também do SAF, né? Então, assim, pensando hoje, talvez, por que pedir, já que eu estou começando agora limpa a SAF? Para que misturar aqui? Mas pensar nessa possibilidade, e parabéns pela preocupação e por pensar nisso, e viabilizar essa possibilidade, esse exercício, é importante porque, eu não digo só uma gestão não, tá? Mas acidentes de percurso, investimentos, apostas erradas, etc., pode acontecer, e daqui a 5, 10 anos, pode ser mais importante pedir recuperação judicial para a SAF do que para o próprio clube em si, né? Já que a SAF vai estar mais ativa ali no mercado. E, na verdade, um dos pontos aí também é que a legislação, a lei da SAF, ela também tira aí uma insegurança jurídica, né? O caso do Figueirense, querendo ou não, é fruto de uma insegurança jurídica e gera uma insegurança, porque o juiz de primeiro grau defere, o segundo grau indefere, o STJ vai lá e suspende o indeferimento. Então, você fica numa situação que não sabe o que é que vai acontecer, e a legislação vem e explica, cara. Se você fizer a SAF, o clube pode entrar, a SAF, por ser uma sociedade empresária, pode entrar também lá na frente, daqui 10 anos, como o Lucas está falando. Então, tem a solução. Hoje, você não pode, pelo menos da forma simples, simplória que eu estou vendo a coisa, você não pode forçar a porta mais, porque já existe um caminho. Então, você tem um caminho para fazer. Se você quiser, existe um caminho para fazer. Né? Então, minimamente, com relação a isso, a gente elimina esse fator de insegurança jurídica que já é de grande valia aí, né? Claro, porque, Rafael, imagine, o caso do Figueirense, conseguiu, né? O clube conseguiu ali um respiro. Mas ele está na UTI. Quem vai colocar dinheiro no Figueirense? Sem um planejamento, sem uma estrutura, sem um ambiente que viabilize a captação. E mais do que isso,
Quem vai colocar dinheiro, imaginando que talvez aquela recuperação, o pedido seja depois reformado e você volta... Então, é uma doideira. Né? É isso aí. É exatamente isso. E o que é muito importante, o artigo 10 da lei, ela prevê o seguinte, os credores, eles não podem ser abandonados, porque senão seria uma espécie de estruturação para não estruturação do calote, de certa forma, né? Se não tivesse essa previsão. Exato. E o que tem o artigo 10? Ele prevê duas coisas. Primeiro, a gente está aqui no ambiente da centralização de execuções, tá? Certo. Se esse for o caminho do clube, o clube deverá contemplar pelo menos duas fontes de receitas, ou melhor, desculpe, no momento de adesão ao sistema descentralizado e de constituição da SAF, o clube vai ter que determinar que o clube vai ter duas fontes de receitas que virão da SAF. Uma é uma parcela da receita da SAF que necessariamente caminhará para o clube para ele satisfazer, para ele honrar obrigações anteriores. E a segunda é, dos dividendos pagos pela SAF, metade do que entrar no clube deve necessariamente ir para os credores. Se, por um acaso, o clube optar por uma recuperação judicial, essas regras não se aplicam. Porém, como hoje os credores, e vocês são especialistas, sabem que tem muito mais força do que tinham até a reforma que ocorreu agora recentemente, eles podem tratar e vão negociar no plano de recuperação fluxos que viabilizem ou que contribuam para a viabilização dos planos de recuperação judicial. E nada impede, né, Rodrigo, que essa previsão que não é para recuperação seja vista como até uma questão de boa-fé dos clubes nesse sentido e colocar algo do tipo no plano. Você pode colocar algo do tipo no plano e prever algo nesse sentido, dos 20% e dos 50%, mesmo que não seja necessariamente da recuperação, né? Quem está bolando ali o plano pode fazer algo semelhante e colocar. O único, assim, um dos pontos que eu sempre vejo quando surge essa discussão de recuperação judicial de clube de futebol é a limitação legal que existe na Lei 11.101 com relação ao pagamento dos credores trabalhistas, que em muitos representam um percentual alto da dívida dos clubes, né? Envolve altos salários, altos direitos de imagem, então, o passivo de clube tem lá uma parte trabalhista que é gigantesca e a limitação legal da 11.101 botar entre aspas aqui, um impeditivo para que os clubes almejem entrar com a recuperação judicial. Mas a gente ainda vai ver muita coisa aí na frente, o que é que vai surgir com relação a isso, né? Porque, querendo ou não, essa previsão de limitação lá, ela é uma proteção para os trabalhadores, né? Para os credores trabalhistas. Mas a gente lida nos clubes não tem tanta hipossuficiência assim, né? Se você for pensar nos altos salários de jogador de futebol, de técnico, de comissão técnica, etc., a gente não está falando de pessoas hipossuficientes que precisem tão fortemente de uma proteção legal, porque na verdade, a única previsão legal que existe sobre pagamento, sobre negociação de pagamento na 11.101 é essa, né? Justamente para proteger o trabalhador, mas o clube de futebol é um pouco diferente. Eu acho que como reflexo da SAF, como reflexo dessa possibilidade de clube entrar em recuperação judicial, já vem uma modificação com relação a isso, prevendo especificamente clube de futebol. Eu não duvido muito disso, não. Acredito que alguém já deve estar capitaneando e sair para frente, sabe? Pode ser, mas é importante. Eu acho que quando a gente pensa em futebol, a gente pensa em Kaká, Ronaldinho, Neymar, mas a grande maioria dos jogadores talvez se enquadre numa situação de hipossuficiência, né? Sim. Na verdade, o que eu acho que deve acontecer, assim, o que eu prevejo, assim, que eu penso sobre isso e tal, eu gosto de futebol, como ele disse, a gente tem uma relação aqui em Alagoas com futebol. Para quem você torce, Rafael? Aqui em Alagoas, pro CRB. Mas como assim? Se você é de Alagoas, não tem aqui em Alagoas, só pode ser em Alagoas. CRB, eu sou regatiano. O CRB tá lá na Série B brigando para subir para a Série A. Vamos chegar lá. Tá bom. E na Série A, para quem você torce na Série A? Não tem na Série A, não tem não, porque o que eu torcia tá na Série B. Você torce pro Vasco? Eu tenho uma simpatia boa pelo Vasco da Gama.
Mas na época que eu me tornei simpático, a gente era campeão brasileiro, campeão da Libertadores, era um menino, criança, inocente. Mas então, seguindo aqui a nossa conversa, nosso debate aqui, a diferença, então, do regime centralizado das execuções para a RJ, ela vai ter uma distinção boa aí, né? Na verdade, o regime centralizado, pelo que a gente consegue enxergar, ele pega uma ideia que surge na Justiça do Trabalho e aplica de forma ampla. Você vai lá entrar na esfera civil e vai ter um regime centralizado, você vai na trabalhista e vai ter um regime centralizado. Como é, na prática, assim, como é que você enxerga o funcionamento disso? Eu sei que você acabou de mencionar, os tribunais vão lá regimentar isso de alguma forma, mas na trabalhista acho que isso já existe, né, já está lá rodando, mas na civil, como é que você está observando isso aí? Então, essa pergunta é muito boa. E acho que a gente tem primeira reação de certos clubes, né? Foi com o seu Vasco e foi com a Portuguesa. Oba, vejo aqui uma janelinha para não fazer nada do que a lei da SAF determina e, mesmo assim, pegar uma carona apenas nessa execução centralizada. Eles já tinham ali atos trabalhistas e pediram, e entraram com pedidos de ampliação de prazo, ou seja, não fazem nada, mas querem se beneficiar de alguns elementos que eu acho que isto não está na lei, isto é ilegal, na minha opinião, e tudo indica que não serão bem sucedidos neste processo. Mas o que é importante, apesar de haver necessidade de um provimento de cada tribunal, a gente já tem aqui algumas indicações que são relevantes, Lucas e Rafael, e que vão dar segurança sistêmica, segurança para o investidor. Por exemplo, o artigo 23 diz o seguinte, que enquanto o clube estiver honrando as suas obrigações, né, os fluxos vão subindo da SAF para o clube, a SAF vai ter que ter uma atenção com o cumprimento daquele plano, as constrições patrimoniais são proibidas. Né? Então, está dando uma indicação de que, olha, se o plano for cumprido, você vai estar protegido de tentativas de sobreposição ao plano. Agora, cuidado, porque se este plano não for honrado, coisa que no futebol sempre se fez, aí as constrições elas podem acontecer no clube. E para a SAF, tem uma indicação que ela é muito importante. Essa eu confesso a vocês que, naquela discussão final, eu não gosto deste artigo e acho que ele não deveria estar aqui, mas foi o que, democraticamente, o Congresso acabou decidindo. Tá? Diz o seguinte, que as obrigações anteriores do clube, anteriores à constituição da SAF, não são obrigações da SAF, são obrigações do clube. Ela não responde por isso, tá? Mas, se o prazo previsto para conclusão da centralização de execuções não for observado, que o prazo inicial é de 6 anos, se nestes 6 anos um percentual não estiver satisfeito, que é o percentual de 60%, você resolve em 6 anos. Agora, se em 6 anos o clube conseguir satisfazer 60% das suas obrigações, ele ganha mais 4 anos. Então, ele teria até 10 anos para, dentro deste regime, resolver o seu problema de obrigação. E ele vai tratar dentro de um plano, que vai poder negociar haircut, uma série de outras coisas. Tá? Se as obrigações forem satisfeitas neste período, a SAF nunca mais vai responder por obrigações do clube. Porém, o artigo 25 acabou ficando e deixando o seguinte, 24, me desculpe. Se passarem estes 10 anos sem que as obrigações estejam satisfeitas, a SAF passa a ser responsável subsidiária pelas obrigações remanescentes do clube. Certo. Subsidiária, tá? Quando a gente olha a primeira versão que saiu numa segunda-feira e o projeto foi votado na quinta,
era para ser votado na quarta e na quarta-feira saiu de pauta, a responsabilidade era solidária. Tá? Uhum. Isso acabou caindo. Nas negociações tratativas, vem para cá, vai para lá, tentou-se suprimir o 24, mas acabou ficando com uma responsabilidade subsidiária. Isso aqui, basta comparar a primeira com a segunda que vocês vão ver essa diferença. Então, a SAF, ela vai ter muito interesse em ser bem-sucedida, em viabilizar os custos do clube, para que ela, 10 anos depois, não responda por isso. Ô, Rodrigo, pegando esse teu gancho aí, e aí uma curiosidade aqui, a gente está discutindo ainda se SAF pode ou não pedir recuperação judicial. Você entende que pode, embora a palavra tenha sido colocada de clube, tá? Mas a gente pode caminhar para um cenário aqui, fazendo um brainstorm de o clube pedir uma recuperação judicial, a SAF não, fica fora. Então, podemos ter um cenário de caso o clube não cumpra lá o plano de recuperação judicial, que não é algo muito difícil de se acontecer, do clube ser convalado de falência e a SAF permanecer ativa e viva? Como é que você enxerga isso? 3 coisas. Eu acho assim, Lucas, eu não tenho a menor dúvida que a SAF pode, porque a SAF é uma sociedade empresária. Se é uma sociedade empresária, ela é sujeita à lei de recuperação e falências. A questão que vai se colocar é se ela pode no dia 1, ou se ela tem, na minha opinião, ou se ela vai ter que aguardar sim, os perfeito, 2 anos. perfeito. Tá? Perfeito. O clube, a gente tem possibilidades aqui de o clube entrar em recuperação judicial e, no plano de recuperação, constituir uma UPI chamada SAF. Sim. E é um caminho muito interessante, porque o investidor vai fazer a aquisição de ações ou vai fazer a subscrição de ações que forem emitidas no âmbito de um plano de recuperação judicial com todas as proteções que a lei dá. De modo que, se o clube faz a recuperação e ele se mantém como agente de exercício da atividade esportiva e futebolística, sem constituir a SAF, vai convolar em falência e aí os ativos do futebol vão ser vendidos, como acontece com qualquer sociedade falida. Tá? O que a gente vê na Itália, na Colômbia, uma série, o Azul e Branco, por exemplo, o Independente, acho que foi Independente, que passaram por falência. Ninguém que adquirir um ativo que vem adquirir um ativo do futebol vai adquirir um ativo do futebol para transformar isso em handball. Não faz o menor sentido. E ninguém vai deixar, por exemplo, não sei se existe um clube que não tenha tradição em torcida. Você imagina que, hipoteticamente, tá, Lucas, que eu sei que você é Santa Cruz, você sabe que eu coleciono camisas do Santa Cruz, inclusive, por conta das cores. Aliás, eu coleciono camisas de times que tenham cores idênticas às do São Paulo. Que legal. Então, se por um acaso o Santa Cruz vier a pedir recuperação judicial e falir, você imagina que um investidor que tem acesso a 2 milhões de torcedores consumidores, que ele vai pegar um ativo como o Santa Cruz e levar para Caxias do Sul, não faz o menor sentido. Tá? Hipoteticamente até poderia, mas a gente tem que entender que existe uma relação muito próxima. O que faz sentido é a possibilidade e a proximidade com seus torcedores. Agora, se o clube entra em recuperação judicial, estabelece como plano a constituição de uma UPI, e essa UPI tem a sua vida conforme for ali planejado, e vocês conhecem mais recuperação judicial do que eu entendo que não há um reflexo sobre aquela companhia que passou a existir, independentemente da situação do clube. Né? Agora, há casos que, eventualmente, você mantém 100%, você pode pensar em uma estrutura grupal, uma série de evoluções que dependerão do caso concreto. Entendi. Perfeito. Rodrigo, acho que a gente está chegando aqui ao nosso fim. A conversa está excelente, mas o assunto instigaria muito mais de debate, até para envolver o futebol, né? 140 milhões de brasileiros que acompanham isso aí, então a gente poderia conversar isso aqui tranquilamente. Vou aqui agradecer novamente você ter aceito o nosso convite. A gente, de fato, fica muito honrado. Assim, a gente está com esse projeto incipiente ainda, inicial, e já está conversando com pessoas do gabarito
seu gabarito, já para a gente é um motivo de grande felicidade, engrandece muito o nosso projeto, na verdade. Então, muito obrigado novamente. Mas a gente sempre gosta de terminar o podcast deixando um espaço aqui, seja para você contar algum caso que você já está passando aí, algum caso mesmo, não é caso, é causo, que você está passando aí já com essa movimentação da SAF. da lei, né? Como é que foi essa Ou até no questão? trâmite da lei mesmo, ou para enfim. você comentar algo relativo à SAF que você julga importante e a gente não abordou aqui. Fica à vontade, um espaçozinho aí para você falar aí o que é que você acha importante nesse negócio. Desculpa te interromper, Rafa, mas só para levantar também aqui uma bola e já passar para Rodrigo para ele fazer essas considerações finais. Eu tenho só duas curiosidades aqui, Rodrigo, que você puder responder ainda, se Rafa me deixar aqui, eu sei que o tempo está apertado, mas duas curiosidades. Quando eu falo em futebol, é futebol lato sensu, futsal, futebol de areia, etc., ou é futebol 11 contra 11, digamos assim? Isso é um ponto. E uma provocação. A SAF foi feita para o G20 ou para os grandes clubes, ou também para o pequenininho ali, faz algum sentido? Mas passo a bola aí para você. Tá contigo. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Prazer é todo meu. E, assim, deixa eu só dar um passo anterior que eu acho que vale a pena. Muita gente tem confundido e falado, né, sobre esta lei como se fosse a lei do clube empresa. Não é. Isso é importante a gente entender. O clube empresa foi concebido em 93 com o Zico, depois em 98 foi remodulado pelo Pelé e continua até hoje em vigor. Né? A Lei Pelé trata do clube empresa. O que é o clube empresa? Aliás, tem um problema de nomenclatura, porque ou é clube ou é empresa. Clube empresa é uma contradição insuperável, mas o fato é, se o CRB, por exemplo, quiser ir para um ambiente empresarial, mas não sob o regime da SAF, ele pode constituir um clube empresa. Como? Basta deliberar a criação de uma limitada ou de uma anônima, por exemplo. Tá? E aí você vai submeter ao regramento próprio do tipo constituído. Isto é clube empresa, que continua existindo no ambiente. O que se criou aqui é um tipo de companhia que não é clube empresa. A SAF é SAF, porque ela se sujeita a um regramento próprio. E quem é clube empresa não sujeita a SAF, e a SAF não sujeita ao clube empresa. Tá? Então, isso é importante. A gente criou aqui um novo paradigma. Tá? E o que muda do clube empresa? O clube empresa é um comando formal. Transforme-se, ou constitua ou transforme em clube empresa. Aqui não. Se o clube resolver criar a SAF, ele tem uma série de instrumentos ou normas obrigatórias. E um ponto que a gente não abordou, que foi vetado pelo presidente da República, mas tudo indica que o Congresso Nacional vai derrubar o veto até o final deste mês, agora de setembro, é um regime de tributação específico. Né? Regime de tributação que pensa numa atividade pujante mundial e que hoje não contribui social e economicamente. Né? Não se recolhe tributo por conta dessa atividade. Então, a SAF vai seguir e obrigatoriamente vai ter esse regime. Então, eu acho que esse é um aspecto que ele é bastante importante. Sobre o futebol, aqui o que é importante, né? A gente está falando de prática de futebol. O futebol tem que ser feminino e tem que ser masculino, né? Então, eu entendo que qualquer modalidade de futebol se contemple aqui dentro, tá? Não se contempla outras modalidades que não sejam o futebol, na minha opinião, né? E por que a gente optou, na origem, por não incluir outros esportes? Primeiro, porque se a gente trouxesse para discussão 30, 40, 50, 60 modalidades, já é difícil você conseguir evoluir com uma, imagine com 50, 60. E aí, se isso aqui for bem sucedido e tem tudo para ser, que se projete para outras atividades. E assim, curiosidade, Lucas e Rafael, ninguém acreditava que isso fosse possível, ninguém acreditava que isso fosse viável. Isso começou assim 6 anos, foi um trabalho quase diário, um artigo por semana, reuniões semanais, voluntárias, sem finalidade, sem fins econômicos. O que está por trás dessa concepção minha e do Mansur, não é e nunca foi a minha atuação de direito esportivo, mas olhar a grandiosidade de como essa atividade pode contribuir para o país. De novo, do ponto de vista educacional, social
e econômico. A gente teve 3 grandes nomes, e eu acabo aqui, porque eu fico falando mais umas 10 horas. A gente também. Primeiro, que era o mais improvável, que se tornou o grande defensor, o grande general de toda essa luta, essa discussão, jornalista Juca Kfouri, que é o homem dos mais coerentes, os maiores jornalistas, os maiores brasileiros da história, de uma coerência impressionante, e que tem uma ligação histórica, né, com os movimentos de esquerda, movimentos sociais, movimentos democráticos, e o convite feito para ele, para prefaciar o primeiro livro, Futebol, Mercado e Estado, foi para que ele escrevesse que a solução do futebol era e é o mercado. Eu achei que ele fosse pegar uma arma e me metralhar, mas ao final acabamos abraçados, amigos, e ele se tornou, porque ele entendeu a situação. Segundo, que foi muito importante, e vejam só como o futebol ele transcende questões políticas, religiosas, etc. Guilherme Afife Domingos, que foi candidato à presidência, foi ministro de Estado, foi vice-governador e que é o principal assessor do ministro Paulo Guedes. Ele encampou também a ideia, foi um grande defensor, e em momentos em que o projeto ele sofria ataques injustificados, ele saiu em defesa e falando em nome do governo e do ministro sobre a relevância deste projeto. E o terceiro é o senador Rodrigo Pacheco, que quando entendeu, já havia um projeto na Câmara que passou por discussões, mudanças, substitutivos, ele se perdeu, ele acabou indo para um caminho que não me parecia adequado. Quando o senador entendeu a magnitude do futebol, ele disse, ok, eu vou apresentar, porque o futebol, e ele não é um praticante de futebol, é de Minas Gerais, mas ele disse, isso aqui é algo que o Brasil precisa. E ele, então, defendeu, mesmo contra pressões de todos os lados, o projeto dele até o final, e conseguiu, de modo impressionantemente rápido, né? Pensando em Brasil, em 6 meses, um pouquinho mais, 9 meses, depois que ele assumiu a presidência, o projeto já tinha tramitado por todas as casas e já estava sancionado. Então, Juca Kfouri, Guilherme Afife, Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, são 3 nomes absolutamente fundamentais para este momento que a gente vai começar a viver em relação ao futebol brasileiro. Rodrigo, mais uma vez, acho que estou quase sem palavras aqui para agradecer pelo bate-papo, pela sua relevância, por contribuir. Eu acho que as pessoas não viram ainda, quando estiverem ouvindo aqui, já vão ter lido, mas a gente preferiu fazer uma biografia no nosso portal e no nosso livro, nosso e-book, Mim de Rafael, em conjunto e informal, onde diz, eu não vou lembrar as palavras exatas, que somos 2 nordestinos, pernambucano e alagoano, apaixonados por cerveja, futebol e recuperação judicial. Faltou a cerveja aqui hoje, faltou a cervejinha aqui hoje, mas vai ficar para uma próxima, em breve, mas assim, muito obrigado, assim, acho que é um tema rico para a sociedade, rico não só para o credor do futebol, mas para o futebol brasileiro, a paixão nacional, rico para o torcedor, rico para aquele dirigente que pensa de forma pequena e a gente pensa de forma grande, rico para o investidor que está querendo investir aqui e não consegue investir no Brasil hoje, que é um mercado gigantesco, por falta de instrumentos que viabilizem isso, rico para o governo que deixa de receber, porque hoje o clube não consegue pagar. Então, assim, se a gente consegue, na prática, resolver todo esse ecossistema juntos, todos saem ganhando. Então, primeiro, obrigado e parabéns mesmo por conseguir tanta dedicação aí. A gente sabe quanto projetos muito menores aqui, que a gente está lançando aqui agora, esse RJ, o quanto que é um projeto pessoal e você tem ali por amor o negócio, quanto isso é instigante, você dedicar uma horinha, 2, 3 horas por dia para ver, e ver você por trás de um projeto tão grandioso desse, e deve ser assim, para você deve ser gratificante,
e muito assim, satisfatório ver isso na boca do povo, praticamente. Imagino quando você vê isso não só fazendo, mas acontecendo na prática, que deve estar aí perto, porque está todo mundo de olho e deve estar te consultando aí para os próximos passos. Então, falei demais aqui, mas é que eu não poderia deixar de fazer essa brincadeira aí. Faltou a cervejinha, mas recuperação judicial e futebol está garantido aqui no nosso podcast. Rodrigo, um abraço. Obrigado. Rafa, não sei se quer comentar alguma coisa. Só agradecer novamente e parabenizar, porque de fato esse projeto é sensacional, muito, muito bacana. Assim, a gente lê a lei, mas não entende a magnitude, até ter uma aula dessa. A gente falou 30 minutos, a gente já está aqui há 1 hora falando, podia ficar muito mais, umas 2 ou 3 aí tranquilo. Então, de novo, agradecer ao Rodrigo, parabenizar, um projeto sensacional. Espero muito que ele vingue, que os clubes enxerguem ele como opção e que ele faça rodar, porque de fato o futebol brasileiro precisa se profissionalizar e, como você disse, focar no social também. É uma grande massa de mudança na vida das pessoas que, se muito bem utilizadas, podem ter um impacto muito interessante no Brasil aí. Então, parabéns, Rodrigo. Parabéns aos teus parceiros que fizeram junto com você. Estou lhe parabenizando, mas porque você é o que está aqui como presente, mas parabéns a toda a equipe, a todo mundo que esteve aí com vocês. E mais uma vez, obrigado por tirar aí 1 horinha do seu dia para conversar um pouquinho aqui com a gente, para ensinar um pouquinho para esses 2 iniciantes nessa jornada aí. O prazer foi meu, obrigado. E eu só registro aqui o José Francisco Mansur, que é o advogado, que foi vice-presidente do São Paulo, sim, que esteve e está desde a origem em todas as etapas, né? Eu acho a última coisa. Talvez vocês tenham decidido me chamar quando estavam com excesso de cerveja, porque se fossem lúcidos, não teriam me chamado. Então, espero que eu não leve o nível para baixo e vocês percam a isso. Jamais. Isso aqui foi uma aula e por nós a gente ficava aqui ainda um bom tempo. Foi uma aula, foi interessantíssima a matéria. Obrigado de novo, Rodrigo. Um abração. Boa semana para vocês. Saúde para todos. Para todos nós.